Fala galera, professor Nathan Gama de Matemática, passando aqui para dar suas melhores dicas para o Enem, esse projeto super bacana aqui do Diário do Nordeste no Enem, tá bom? Nesse primeiro momento nós iremos falar um pouco sobre as questões direcionadas à Matemática 1. Nathan, o que é mais importante para o Enem que cai dessa parte da Matemática 1? Primeiro, o que seria essa Matemática 1? Às vezes a gente fica assim na dúvida sobre o que é mais importante daquelas 45 questões que você tem naquela prova. Então a gente vai trabalhar aqui os principais assuntos para a gente revisar, para você tirar aí, ó, a sua nota máxima na prova do Enem em matemática, tá ok? Então vamos lá! Nathan, o seguinte... De Matemática 1, eu tenho alguns tópicos que são necessários. O primeiro tópico que eu quero apresentar para vocês é estatística, tá bom? Então vamos lá. Ó. Deixa eu colocar aqui, estatística. Para estatística, nós temos no Enem o seguinte, nós temos 3 tópicos, né, subpontos de estatística que tem sempre relevância no Enem, que é o quê? Média, primeiro ponto. Média. Eu tenho também mediana. E eu tenho moda. Eu costumo dizer que são os 3 M's da tua prova no Enem, tá bom? Esses 3 M's, média, mediana e moda, toda vez você encontra lá um grupo de 5 a 6 questões lá das 45, ou seja, isso requer já bastante atenção para esse assunto. Então a gente vai começar aqui com média. Nathan, o que eu preciso saber sobre média? 2 coisas. A primeira delas é a média aritmética, tá bom? Vou até colocar aqui. Ó, média aritmética. Você vai pegar uma questão em que ele vai colocar valores, né? E ele vai perguntar a respeito da média. Calcule a média anual, calcule a média daquele produto lá que está colocado na situação. E normalmente essas questões de estatísticas, ela vem acompanhada de gráficos ou tabelas. Então, a média aritmética é você fazer o quê, praticamente? Você vai somar todos os teus valores, tá bom? Você vai somar todos os teus valores e vai dividir pela quantidade. Vou botar assim, ó, quantidade. Beleza? Você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade. Então, se você tem 5 números, 5 elementos, você soma os 5 números e divide pela quantidade. Então, isso aqui é calcular a média aritmética. Nathan, mas tu falou que são 2. São 2 médias, né? No caso, mais importantes para o Enem. É porque a segunda média, pessoal, é chamada de média ponderada, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, ponderada. Qual a diferença da minha média aritmética para a ponderada? Na hora que você for verificar a questão, você vai perceber que existem frequências. Nathan, o que seria aí, no caso, essas frequências? Por exemplo, você tem uma situação que trata de grupos, né, de determinada ocasião, e aí você tem grupinhos para aquela determinada qualidade. Exemplo, você faz uma prova, né, por exemplo, entre 30 alunos. E aí você define exatamente qual vai ser a nota que aqueles alunos tiraram. Então, por exemplo, Nathan, 5 alunos ficaram com nota entre 6 e 7. 10 alunos ficaram a nota entre 7 e 8. Então, verifica que eu tenho uma frequência, uma quantidade diferente na hora que você for enumerar esses teus dados. Então, a média ponderada, ela se trata de frequências diferentes. Então, é muito importante justamente na hora que você for analisar a questão, verificar essas frequências. Nathan, como é que eu resolvo média ponderada? Você vai fazer o seguinte, ó. Na hora de você calcular a média, você vai pegar todos os valores e você vai multiplicar pela sua frequência. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, vai ficar assim, ó, valor 1 pela frequência 1. Nathan, por que tu tá colocando P1? Esse P1 aqui é os pesos, né? Que a gente costuma lembrar de pesos por conta da média ponderada, tudo bem? Então você vai multiplicar, tá bom? Esses valores, ó. Valor 1, valor 2 pelos pesos, assim sucessivamente. E vai dividir pela soma dessas frequências, ou seja, a soma desses meus pesos. Então tem um exemplo aí para ficar bem legal e mais fácil aqui para a gente entender? Tem sim, ó. Deixa eu fazer aqui para você um exemplo bem simples, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui os seguintes pesos.
os seguintes pesos. Se eu tivesse assim, ó, o peso é 2 e um peso é 3, tá bom? Ou seja, o que significa isso? Que dependendo da minha nota, ela tem peso 2, ou seja, ela tem valor dobrado. Dependendo da minha segunda nota, ela tem peso 3, ou seja, ela tem um peso triplicado, valor triplicado. E aí, diante dessa situação, você coloca o seguinte, ó. Natan, tá aqui os pesos, os dois pesos, e eu tenho as seguintes notas, ó. Vou colocar aqui um exemplo, ó. Notas. Vamos supor que eu tirei aqui, ó, um 10 nessa primeira nota. Vou colocar aqui, 10. E aqui, na segunda nota, vamos supor aqui que eu peguei e tirei um 4. Beleza? Tirei um 4. Natan, analisando isso, calcule a média. Então ele vai colocar isso na tua prova do Enem. Ele vai colocar, calcule a média. E você tem que identificar qual das duas vai ser. Por conta de termos pesos, frequências, então nós temos que a média ponderada, tá bom? Então como é que eu ia fazer esse cálculo aqui, ó? Multiplica o valor pelo peso, então, ó, valor pelo peso. Então ficaria aqui no caso, ó, média. Vai ficar 10 vezes 2, valor pelo peso, mais, ó, somatório, soma 4 vezes 3, então aqui, ó, 4 vezes 3, e você divide pela soma dos pesos. Pesozinhos aqui, ó, quem é que eu tenho? 2 mais 3, ó, 2 mais 3. Portanto, na hora de você fazer o cálculo, né, ó, vai dar 20 mais 12. 20 mais 12 vai dar 32, então vai ficar 32 dividido para 5. Aí você fica assim, Natan, dividir para 5, esse número aí não vai ficar tão legal. Então presta atenção numa dica que eu tenho aqui para você, ó. Toda vez que você tiver que dividir para 5, pega esse teu número aqui, que é o 32, e multiplica por 2 e divide para 10, tá bom? Toda vez que você tiver que dividir por 5, lembre-se, pega o teu número, multiplica por 2 e divide por 10. Então bora lá comigo, ó. 32 vezes 2, Natan, 64. 64 dividido para 10, Natan, eu sei que quando divide para 10, o meu número que estava assim, ele fica com a vírgula deslocada uma vez para a direita. Então, ó, 32 dividido para 5 é 6,4. Então fica aí a dica para você, ó, multiplicação, divisão aqui por 5, tudo bem? Então, assim que é calculada a minha média ponderada, né, no caso aqui. Natan, eu tenho aqui, falei um pouco sobre média, e quando tenho mediana e moda, o que é necessário a gente saber? Vamos lá comigo, ó. Mediana, pessoal, você vai pegar o valor central. Natan, como assim o valor central? Você tem lá os seus respectivos números e a primeira coisa que tu vai fazer é o seguinte, ó, vou aqui puxar aqui para mediana. A primeira coisa que você vai fazer é organizar em ordem crescente. Pega os teus números e organiza em ordem crescente. Organizou em ordem crescente? Verifica quem é o número que está no centro, né, ó, no meio daquele número. Então, Natan, se eu tiver só um número organizado lá, organizei os numerozinhos bonitinhos, né? Vamos aqui supor aqui, ó, organizei os números 2, 5, 7, 7, 8. Estão organizados? Estão organizados, né? Estão em ordem crescente. Provavelmente na tua questão eles iriam estar, né, bagunçados, digamos assim. Organizei os números. Olha quem é que está no meio, Natan. Quem está no meio aqui, ó, é o número 7. Portanto, o 7 vai ser a mediana. Supostamente, Natan, aqui eu tenho 5 números. Mas desses 5 números, eu tenho aqui o terceiro vai ser o valor do meio. Mas enfim, Natan, 5 é uma quantidade ímpar. Se a quantidade for par, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, o número 10. Então, o 7 já não vai mais ser o nosso número, o número central, né? Porque agora eu tenho dois números, ó. Verifica comigo, ó. Tenho dois números no centro. Então, nesse caso, quando você tiver dois números no centro, você soma e divide por 2, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, você, para calcular a tua mediana, ia somar eles e vai dividir para 2. Sempre você divide para 2 quando é uma quantidade par. Então, se você tiver 30 números, você sabe que vai ter que somar e dividir por 2. Se tem 17 números, 17 é uma quantidade ímpar, então não precisa disso. Coloque em ordem e pega o valor central, tá bom? Mediana, coloque em ordem crescente e pega o valor central. Se for 2, soma e divide para 2. Nesse caso aqui, né, vai dar 7. Natan, por que tu fez tão rápido aí? Porque toda vez média de números iguais é o próprio número.
Da mesma forma que se você tiver que calcular a média entre dois números e esses dois números eles estiverem consecutivos, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 8 e 9. Natan, qual a média entre 8 e 9? Aí tu pega e coloca quem? Coloca o valor que fica entre o 8 e o 9. Quem é que fica entre o 8 e o 9? É o 8,5, né? Portanto, nós temos aí a situação em relação à média desses números. Portanto, mediana é justamente você calcular a média quando tem valores centrais. Moda. Então, o que seria moda? Normalmente, quando a gente fala assim sobre moda, vem à mente aquilo que está mais em moda, aquilo que está mais frequente nas redes sociais, por exemplo. Aqui é a mesma ideia, pessoal. Na matemática, a moda é aquele valor que mais aparece naquela tua distribuição de elementos. Então, quando a gente fala sobre moda, tá bom? Quando a gente fala sobre moda, é justamente aquele número que aparece mais vezes naquela tua distribuição. Ou seja, aquele número que tem a maior frequência. Maior frequência. Tudo bem? Então, nesse momento, fiz aqui um resumo sobre estatística. Assunto importantíssimo para a tua prova. Esses 3 tópicos vão estar, certeza, nas tuas questões, né, lá das 45, ok? O nosso segundo ato aqui, pessoal, é justamente sobre porcentagem. Vou falar um pouquinho com vocês sobre porcentagem. Porcentagem é um assunto muito importante também na parte da matemática 1, né? A parte que envolve análise de dados, gráficos, tabelas, porcentagem é muito comum aparecer. Então bora lá aqui comigo aqui, ó. O que é necessário para a gente ter? Vamos lá, porcentagem. Porcentagem. A gente sabe que porcentagem tem aquele símbolo, né? O símbolozinho, né? Da barrinha com 2 bolinhas, né? Aqui, ó, a barrinha e as 2 bolinhas. Natan, como é que isso é cobrado no Enem? Como é que é colocado porcentagem no Enem? 2 coisas, tá bom? 2 coisas nós vamos ver de porcentagem no Enem, que é o quê? Primeira, calcular a porcentagem de determinado valor, ou seja, tu tirar 40% de 60%, ou seja, você calcular de uma determinada quantidade e retirar uma porcentagem desse valor. Então, como é que eu faço esse cálculo? Bem simples. Toda vez que você tiver que tirar 40% de alguma coisa, 30%, 60%, lembre-se que esse 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. Portanto, 40 sobre 100, o de sempre vai ser multiplicação. E aqui, ó, 60. Natan, e agora o que eu faço? Nota que eu tenho aqui, ó, uma divisão por 100. Então eu posso cancelar aqui, por exemplo, ó, 2 zeros que estão embaixo com 2 zeros que estão aqui, ó, em cima. Portanto, ó, lá em cima, ó, 4 vezes 6. 4 vezes 6 me dá aqui, ó, 24. E aqui embaixo, ó, sobrou 1. Significa o quê? Que 40% de 60, que pode ser reais, pode ser 60 carros, 60 casas, isso aqui me dá 24 unidades. Então, o tópico necessário para porcentagem é justamente esse. Primeiramente, calcular a porcentagem de determinado valor. Todo ano temos isso e é importante você estar atento a esses detalhes aqui. Uma dica para você, Natan, se eu tiver porcentagem de porcentagem, por exemplo, se você tivesse que calcular quanto é 30% de 40%, aí você fica assim, Natan, pode tirar porcentagem de uma porcentagem? Pode sim, se atenta aí, ó. Dica do Gama aqui para você, ó. Na hora que você tem essas porcentagens, Natan, os dois são porcentagens. Nota comigo, ó, se fosse para fazer pelo método tradicional, o que tu ia fazer, ó? Tu ia fazer 30 sobre 100, né? Aqui, ó, 30 sobre 100, o dia é vezes 40 sobre 100. Aí o que você ia fazer? Natan, eu ia cancelar os 2 zeros, que nem você mostrou no exemplo anterior, né? Tá aqui, ó. Cancelo 2 zeros de baixo e 2 zeros em cima. Pode cancelar sem problema nenhum. Mas em cima, ó, 3 vezes 4, eu ia ter aqui, ó, 12. Tá vendo, ó? 12. E o que foi que sobrou aqui, ó? O 100. Então, o que significa isso? Que 30% de 40% é 12
Ah, Natan, então eu percebi uma coisa aqui interessante e eu vou aplicar a partir de agora em todas as questões que envolvem porcentagem de porcentagem. É o quê? Se números terminam em 0, 30, 40, 50, 60, 70, se números terminam em 0, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso cancelar o 0, ó, 0 daqui e o 0 daqui. Tem o quê, ó? 3 vezes, né? O dia é vezes, 3 vezes 4. 3 vezes 4 já me dá a resposta direta, ó, 12%. Então, toda vez você pode aplicar isso. Números que terminam em 0, tudo bem? Então, primeira parte, porcentagem de determinados valores. Mas nosso segundo ponto aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Segundo ponto. Natan, e se eu tiver aquelas questõezinhas que se referem a aumento e a desconto? Se você, por exemplo, tiver uma questão que fala, determinado produto custava X reais e aquele produto teve um aumento de 20% por conta da pandemia, alguma coisa que elevou, né, preços e tal. Como é que eu faço para fazer esse cálculo, esse aumento ou até mesmo um desconto? Então se liga aqui, ó. Toda vez que você tiver colocar aumentos, Natan, eu preciso aumentar tantos por cento o meu valor X lá. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um produto que custa X reais e eu quero aumentar 20%, toda vida, pessoal, você vai fazer o seguinte, ó, multiplicar por 1, né, 20%. Então, vou até colocar aqui, ó, vai aumentar por 20%, então vai ficar, ó, 1,20 ou 1,2. Portanto, pessoal, aumento de 20% é você multiplicar por 1,20. Natan, por que tu colocou esse 1 de vermelho? Pessoal, sempre esse 1zinho que está aqui representa 100%. Então é o 100% mais 20. Então vai dar 120%. E 120% é 1,2, né? Colocado dessa forma. Então, ó, aumento de 20, 1,20. Natan, se eu tiver assim, ó, se eu tiver o seguinte, eu quero aumentar 35%. Então, já sei que aumento, vou até colocar aqui, ó, aumento de 35% seria justamente eu multiplicar por 1,35, né, ó. Bota aqui, ó, 1,35. O resultado dessa multiplicação já é o valor com esse aumento de 35%. Então, aumentos, 1,35. Então, e se for desconto, por exemplo, se eu tivesse uma questão que falasse, ó, eu tenho um elemento que custa X reais, mas eu quero que esse elemento aqui, esse produto, ele tenha um desconto de 10%, né, ó, vou tirar 10%. Tirar 10%, pessoal, significa subtrair do 100. Se eu tenho 100, tiro 10, sobra 90. Então, ó, eu multiplico isso aqui por 0,9, que é a mesma coisa que 90%, né? Porque aqui fica um zero aqui no final. Então, ó, tira 10, sobrou 9. Natan, eu quero tirar 30% que eu quero tirar. Então, você faz o quê? Você faz o seguinte, ó, multiplica por 0,7. Por quê? Porque se eu estou tirando 30, está sobrando 70, tá bom? Então, porcentagem, assunto necessário para a tua prova. Natan, mas se eu tiver o seguinte, eu tenho uma questão em que ele me dá os dois valores e faz a pergunta, ó, daqui para cá aconteceu um aumento de quantos por cento? Ou aconteceu um desconto de quantos por cento? Como é que eu faço isso? Anota, mais uma dica aqui para você, ó. Se você quer saber quantos por cento diminuiu ou aumentou, você vai pegar o valor atual e vai dividir pelo valor que era antes, tá bom? Valor atual e vai dividir pelo valor que era antes. Exemplo, eu tenho um determinado produto que custava R$1.000. R$1.000 era o valor que ele custava. Depois de alguns meses, aconteceu que agora ele está custando R$1.300. Natan, quantos por cento aumentou? Joga lá na regrinha, ó. Como é que vai ficar, ó? Porcentagem é o valor atual. Quem é o atual? Agora é 1.300. Então, ó, 1.300 dividido, né, no caso aqui, ó, por 1.000. Natan, se eu vou dividir por 1.000, então bora cancelar os zeros, né, ó. 1, 2, 1, 2. Aqui, ó, 13 dividido para 10 dá 1,3.
1,3. Você lembra que eu falei lá no início que quando tem esse 1 representa aumento? Então pronto, ó, já está aqui o 1, ó. Aumento de quanto, Natan? Olha para o que vem depois da vírgula, ó. Aumento de 30%. Então, ó, daqui para cá houve um aumento de 30%, tá bom? Setinha aqui para cima, ó, representando o aumento de 30%. Da mesma forma, se você tiver um desconto. Então, eu fiz uma divisão e deu 0,85. Fiz uma divisão qualquer, eu tenho aqui, ó, 0,85. O que que isso significa? Significa, nesse exato momento, que você teve aqui, ó, um desconto de 15%. Porque se tem 85, é porque tirou 15%. Então, porcentagem é um assunto muito importante na tua prova do Enem, tudo bem? Pessoal, para finalizar, nosso terceiro tópico aqui interessante da Matemática 1 é exatamente que eu queria tratar com vocês um pouco sobre análise combinatória, tá bom? Para encerrarmos aqui esse momento. Nas questões de análise combinatória, nós temos aqueles tipos de questões que se referem a você calcular de quantas maneiras aquele determinado evento acontece, naquela situação que ele está querendo. Natan, como é que eu consigo diferenciar os tipos, né, de análise combinatória, né? Porque nós temos vários pontinhos, né? Vou até colocar aqui, ó, análise combinatória. Eu queria trazer para vocês exatamente só a diferença entre os três principais, que é o quê? Permutação, arranjo e combinação, tá bom? Combinação. Qual a diferença entre eles três? Rapidinho a gente consegue diferenciar os três. Vamos lá. Eu tenho certos elementos, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho um carro que tem 5 vagas e tem 5 pessoas. De quantas maneiras essas pessoas podem sentar naqueles lugares se todos conseguem dirigir, né? 5 lugares, 5 pessoas. Nota comigo que o número de elementos N é o mesmo número de elementos de P. Natan, o que é esse N e esse P? É justamente quantos eu tenho e quantos eu vou utilizar. Então, 5 lugares, 5 pessoas. Número de elementos é igual. Então, nós temos uma permutação. O que significa permutação? Uma troca de posição entre eles. Então, toda vez que você tiver que fazer troca de posições entre elementos, cartas, objetos, pessoas, só trocar de lugar, todo mundo vai trocar e a mesma quantidade, então nós temos uma permutação. Natan, arranjo e combinação, qual a diferença? Entre um e o outro, nós temos uma quantidade N, tá bom? Eu tenho uma quantidade N nas duas situações. E dessa quantidade N aqui, vamos representar aqui como sendo 5. Desses 5 que eu tenho aqui, eu quero escolher 2. Então, ó, eu vou pegar, ó, o pezinho aqui, ó, escolher 2. Bom, números diferentes, arranjo ou combinação. Natan, mas o que diferencia o arranjo da combinação? É exatamente porque no arranjo, a escolha desses dois, a ordem importa. Então basta você lembrar que arranjo, a ordem importa. Então você faz a pergunta para a questão. Questão, a ordem aqui importa nessa escolha? Aí você lembra, ó, aham de quê? Arranjo. Natan, li a questão. A ordem importa? Então nós temos um arranjo. Natan, essa escolha desses dois aqui, a ordem não importa. Não tem esse negócio de primeiro e segundo lugar, não. Eu posso escolher qualquer duas pessoas e tanto faz ser, no caso, o João e o Mateus, como também tanto faz ser o Mateus e o João. Tanto faz. Então nós temos uma combinação. Então tá aqui a diferença entre os três principais tópicos de análise combinatória para o Enem. Tá bom? Galerinha, nós temos aqui o nosso exemplo direcionado na parte de matemática 1, tudo bem? Olha esse exemplo que nós temos aqui, ó. Uma pessoa, por exemplo, ela pode se alimentar, né, por dia de 6 gramas de sal. Um exemplo, uma questão que fala dessa forma. E aí, ó, em um mês, ela pegou e se alimentou aqui, ó, de 450 gramas desse sal. A pergunta é o seguinte:
quanto é que ele por dia teve nessa situação, né, de aumento de consumo. Então, ó, Nathan, o ideal é 6 gramas. Se uma pessoa pegou e consumiu 450 gramas em 30 dias, o que que isso significa? Que 450 por 30 dias, né? Mas por dia, tu pega e divide aqui, ó, 450 em relação a justamente os 30 dias. O que que nós temos? Eu pego e cancelo aqui, ó. Cancelo o 0, 45 dividido por 3 dá justamente, ó, 15 gramas. Então, o que foi que aconteceu? A pessoa, ao invés de consumir 6, que é o ideal, no máximo, né? Ela pegou e conseguiu aqui, ó, 15 gramas. Então, nesse caso aqui, a pergunta é quantos % a mais ela pegou e teve aqui nessa situação. Bora lá aqui comigo aqui para vocês visualizarem. Nathan, como é que eu faço essa situação? Você vai fazer o seguinte, ó. Lembra que eu disse que toda vez quando você tiver o atual e o anterior, então bora lá, ó. Porcentagem. Qual é o atual? Ele pegou e consumiu 15, ó. Então aqui eu tenho 15 sobre o 6 que está aqui colocado, né, ó. Então eu pego e divido. Nathan, quando eu faço essa divisão aqui, eu vejo que dá 2,5. 2,5 seria essa divisão. Nathan, tu falou pra gente que aqui no início teria que ser 1, né? Mas não tá 1, tá 2. Então o que que significa isso, ó? O 1 é o 100%. Para dar 2,5, tá faltando quanto, né? Ó, tá justamente faltando 1,5. Esse 1,5 é justamente, ó, o aumento que teve em relação a essa situação. Nathan, quantos por cento aumentou? 150% de aumento de consumo em relação ao que é o ideal nessa situação. Beleza? Nesse segundo exemplo, pessoal, eu tenho 11 pessoas. Dessas 11 pessoas, eu quero escolher 3 para formar aí uma comissão. Por exemplo, eu quero formar uma comissão envolvendo 3 pessoas dessas 11. Nathan, números diferentes. Escolher uma comissão não significa que existe uma ordem. Então, se não tem ordem, seria, no caso, uma combinação. Nathan, se tivesse ordem, seria um arranjo. Como é que eu faço esse cálculo? Pensa comigo o seguinte, ó. Eu tenho que escolher 3. E as 3 pessoas eu vou colocar aqui, ó, em ordem, beleza? Em ordem. Vai ficar como? Ó, primeira opção, 11 opções. Escolhi uma. A pessoa que eu escolhi não volta. Agora eu vou escolher a próxima. Sobrou 10 pessoas. Depois sobrou 9 pessoas. Princípio vai ser multiplicativo, né? E aí você tem a quantidade de maneiras que eu posso escolher essas 13. Nathan, nota bem aqui, ó. 9 vezes 10 vai dar 90. 90 vezes 11. Dica, pessoal, multiplicação por 11, separa o número. Ó. 9 vai para um lado, 0 vai para o outro, tá bom? Separa o número. Quanto é 9 mais 0? É 9. Coloca no meio, ó, 990. Toda vez que multiplicar por 11, separa, o valor do meio é a soma dos elementos, 990. Aqui, o que que nós temos? Temos o seguinte, a chance de eu ganhar uma corrida, né, por exemplo, é de 30% se estiver chovendo. Estou lá, sou atleta, né, e tal, e aí chovendo eu tenho 30% de ganhar. Pessoal, se eu tenho 30% de ganhar chovendo, eu tenho aqui no caso, né, ó, 70%, né, ó, de eu não ganhar se tiver chovendo, né? Então, 30% de ganhar chovendo, 70% de não ganhar chovendo. A minha pergunta é o seguinte: se naquele determinado dia tinha 20% de chance de chover naquele determinado dia de prova, quais são, né, as probabilidades ou as possibilidades nessa situação? Então é o seguinte, ó, 30% de 20, 70%, ó, se é 20 de chover, então eu tenho 80% de não chover, tudo bem? Então é sempre o que falta para fechar o 100%. Então bora lá, ó, 30% de 20%, ó, 30% de 20%, ou então 70% de 80%. Você lembra que eu falei que toda vez que o número termina em zero, o que a gente faz? Ó? Elimina os zeros. Ó. Elimina, 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 elimina. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 8, 56. Como tenho mais, ó, então eu tenho 62% de chance de vencer, no caso aí, essa corrida, né? Mesmo que chova ou não chova nessa situação aí envolvendo porcentagem. Beleza? Um grande abraço para você nesse momento.